Olá, e aí, tudo bem? Então, gente, hoje a nossa missão é estudar o Barroco, tá? Vamos trabalhar alguns aspectos conceituais e depois vamos entrar nas primeiras expectativas no Barroco aqui no Brasil, ok? E aí, com as próximas aulas, nós vamos detalhando esse momento aí, esse estilo de época aqui no Brasil, tá? Vamos lá, então. O que é o Barroco? Olha aí, período estilístico e filosófico da história da sociedade, é, que ocorre entre os séculos XV, XVI, perdão, e XVII na Europa e chega aqui nas Américas, né, entre os séculos XVII e XVIII. E está muito ligada à questão religiosa e à passionalidade, né, à condição do eu relacionada a aspectos existenciais que vão envolver o homem, né, e a sua condição carnal e a sua condição espiritual. Eu indico para que vocês possam ter uma prévia de alicerce, né, para entender esse momento, dar uma revisada a partir de humanismo, classicismo e depois entender os processos que geraram, né, as grandes navegações e a necessidade, tá, da Igreja Católica de demonstrar a contrapartida, né, a resposta àquilo que ocorreu ainda na Europa, né, que foi chamado de Reforma Luterana. Tá? A questão que envolve a divisão da Igreja Cristã, que nós conhecemos hoje dentro do protestantismo e do catolicismo. Quando isso acontece, a Igreja Católica precisa, tá, entrar, certo, em um processo de reformulação de alguns preceitos dogmáticos e cria a Contra-Reforma para combater a Reforma Luterana. Por que eu estou citando essas situações? Porque isso vai ser muito importante para vocês entenderem o contexto do colonizador que aqui chega e como isso para os séculos, né, para os anos conseguintes, vai influenciar bastante as questões envolvendo o homem, até chegar a esse momento do Barroco, que tem uma perspectiva ligada à igreja na sua origem, certo? Nós vamos entender já já por quê, mas também tem um outro ponto relacionado à questão da existência do próprio homem. Como assim? O que é que o homem precisa atender? O que é que o homem precisa seguir? O homem precisa se preocupar com a sua salvação, né? Logo, sendo subserviente à igreja, ou o homem deve viver, já que a vida ela né, é transitória, ela é efêmera, ela vai acabar. E aí esses dois pontos, ok, eles são muito importantes para que a gente possa entender o ambiente do barroco. Vamos lá. Aqui, né, como vocês podem ver, são obras que representam um contexto arquitetônico, né, ligado ao barroco. O barroco é inicialmente uma condição voltada à igreja, como eu já citei, e isso é muito representativo na arquitetura, dita arquitetura barroca, né? As igrejas, existem conjuntos arquitetônicos aqui no Brasil que são representativos da cultura barroca e a maioria dessas situações são encontradas nas igrejas, tá? Polos ligados ao barroco, já que, retomando um ponto que eu citei há pouco, né, sobre entender o processo anterior, então o barroco chega no Brasil com os jesuítas. Para quem não lembra, os jesuítas foram imbuídos de levar a fé cristã mundo afora e vieram para cá também em 1549, né, com essa missão, catequizar os índios, doutrinar os colonos, a fé cristã, né, a fé católica cristã, tá? Então por isso que há uma representatividade
visual barroca, muito ligada às igrejas. Vou tirar aqui para... No século XVII, o ser humano vive em conflito, né? Atormentado por dúvidas existenciais, como eu já citei, dividido entre uma postura racional e humanista e uma existência assombrada pela culpa religiosa. Aí, mais uma vez, eu reforço, né, a necessidade que, caso vocês não estejam inteirados com essas situações, que vocês deem uma retroagida para poder estudar a condição do pensamento e da mudança, né, da revolução que ocorre no período que compete ao final do trovadorismo, que nós vamos chamar de humanismo, né, a ascensão da Renascença italiana e o classicismo, né, que acaba envolvendo pontos aí que serão muito importantes para entender o que nós estamos estudando agora. Vamos lá. E aqui no Brasil, como nós podemos situar o elemento barroco? Vamos entender o seguinte, né? O ensino em Portugal e no Brasil era, né, profundamente verbal e religioso. Como assim? Não existia ainda uma prerrogativa que levasse o ensino a ser um ensino de ordem escrita, né, porque isso ainda não era possível para os que aqui estavam, tá? Apenas, claro, óbvio e evidente para os que vinham com a missão de catequizar, doutrinar, né? E tudo isso voltado à religião, porque a igreja estava sempre ali por trás das questões que envolviam o ensino e aquilo que representava a aquisição de conhecimento, tá? Geograficamente, nós temos para o período Salvador como capital do Brasil, por isso que eu falei de conjunto arquitetônico. Por exemplo, Salvador tem um conjunto arquitetônico barroco riquíssimo, né? Ali no espaço de Pelourinho e em outras partes, mas, né, mais notadamente ali no Pelourinho. Lá viviam a elite intelectual e política brasileira, já que era, né, do período a capital do país. A sociedade brasileira dos séculos 17 e 18 ainda não havia um público leitor para consumir obras literárias. Isso é importante para entender, né, que o barroco não era uma escola literária, e sim um estilo de época. A escola literária no Brasil nós só poderemos reconhecer realmente a partir do romantismo. E aí é outra questão que nós, a posteriori, vamos debater. Tá? Porque não existia um público leitor para consumir as obras, falando do período barroco, e não existia um contexto que fosse capaz de nutrir a existência de uma escola literária ainda. Então, o barroco ele se limitou a dois espaços, né, geográficos aqui no Brasil. Um deles, Pernambuco, que é onde surge a primeira obra que foi condicionada como uma obra barroca, né, do período barroco, a obra que marca dentro da literatura o início do barroco aqui no Brasil, que é a Prosopopeia de Bento Teixeira. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque depois nós vamos discutir, né, tanto as questões relacionadas ao autor como à obra. E com maior importância, nós vamos entender também a posteriori, né, Salvador, geograficamente por ser a capital do Brasil, e também porque o autor, né, que foi o expoente desse período estava, né, o Gregório de Matos Guerra, que é o poeta barroco, né, o mais importante do período, o grande escritor do período barroco no Brasil. Seguindo, características. E aí nós teremos uma indicação do formato de produção do texto barroco. Né? Já na literatura existem duas situações ligadas à característica do texto barroco.
relacionado à linguagem, tá? A primeira é chamada de cultismo ou gongorismo, certo? Que também é conhecida como jogo de palavras, tá? É reconhecida também pelo rebuscamento da forma, como assim? Os textos não são textos fáceis de serem interpretados, tá? São textos rebuscados, de difícil compreensão. Isso vem em detrimento da obsessão por uma linguagem também difícil, né? Uma linguagem culta, uma linguagem erudita. E aí surgem estratégias de composição de texto, né, dentro das figuras de linguagem, como o hipérbato, por exemplo, né, que é a inversão. Quando você utiliza inversão na ordem das frases, tá? Essas inversões elas são características de figuras de linguagem, e uma dessas figuras de linguagem, uma das mais utilizadas, é o hipérbato. Quando nós estivermos lendo, por exemplo, textos do Gregório de Matos, nós vamos entender essa condição, certo, com mais profundidade. Mas o hipérbato, as inversões, estão presentes em diversos textos, em diversos tipos de composição poética. Tá? Posso citar, por exemplo, os hinos, né? O nosso hino nacional, tá? Ele é preenchido de inversões sintáticas, de hipérbatos, né? Os primeiros versos do hino apresentam essa questão da inversão, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Isso tudo está a estrutura desses versos, tá? Está em um hipérbato porque está invertida a posição dos termos que formam aí o processo oracional, ok? Depois nós vamos entrar com mais detalhes nessa condição, caso contrário vai ficar muito longa a aula. O abuso do emprego de figuras de linguagem, né? E aí, claro, nós temos muitas metáforas, muitas antíteses, certo? Que são termos contrários utilizados dentro do verso, né? E o hipérbato que nós já conhecemos. Né? A metáfora, para não dizer que não falei, nós temos uma comparação, um processo de comparação, mas que apresenta uma subjetividade mais ampla do que a simples comparação, né? Com ali o elemento comparativo, né? Como acabei de dizer, como, tal que, a metáfora ela se expande mais e ela não apresenta necessariamente essa condição do elemento comparativo. Como eu falei, antíteses são contrários, isso representa muito a questão do homem barroco, né? O homem de perspectivas contrárias, né? Sempre em conflito, então claro, escuro, vida, morte, bem e mal, certo? Então tudo isso vai estar muito presente ali nos textos barrocos, o que justifica essa ideia, né, contraditória, essa ideia das oposições que o homem barroco vivia, como carne e espírito, por exemplo, céu e inferno, enfim, todas essas questões. O cultismo tem uma representação europeia, né, que dá até uma nomenclatura ao estilo de composição, que é o gongorismo, né? Cultismo ou gongorismo. Está ligado ao espanhol Luís de Góngora, que foi uma grande influência para o nosso Gregório de Matos, que é o grande representante aí desse formato de construção poética, né? No caso, dentro do aspecto cultista do barroco. O outro elemento é o conceptismo. E aí, enquanto o cultismo é o jogo de palavras, né? No conceptismo nós teremos o jogo de ideias ou conceitos. E aí nós teremos associações, né? Sempre, né, buscando aí um raciocínio lógico, algo que trouxesse um argumento para um fim, né, racional argumentativo. Tá? E por isso que o texto do slide aqui traz a preocupação com as associações inesperadas. Tá? Então nós vamos reconhecer esse tipo de linguagem com maior predominância nos textos do representante brasileiro,
da prosa do período, que é o Padre Antônio Vieira. E onde é que nós vamos encontrar essa função conceptista? Nós vamos encontrar essa função conceptista nos sermões do Padre Antônio Vieira. Né? Quando nós estivermos estudando especificamente a obra dele, nós vamos nos deparar com um sermão muito famoso do Padre Antônio Vieira, chamado Sermão da Sexagésima. E ele vai trazer todo esse jogo de ideias, todas essas associações, né? O jogo de palavras, perdão, jogo de palavras, o cultismo, jogo de ideias, realmente. Acabei confundindo os termos. Para uma função argumentativa, uma função de convencimento para aquele a quem se destinava o sermão, certo? Então todas essas questões estarão envolvidas ali dentro do plano do conceptismo. O conceptismo ou quevedismo também pode ser dada a nomenclatura para esse estilo de linguagem barroca. Quevedismo porque tem a influência de outro espanhol, que é o Francisco de Quevedo. Aqui no Brasil, como eu citei, nós temos o Antônio Vieira, o Padre Antônio Vieira, como grande representante dessa linguagem ao estilo barroco. E aí outra característica está muito envolvida com aquilo que eu citei no início da aula, sobre as questões que envolvem o homem do período, né, e a sua relação conflitante entre as questões que envolvem o plano imaterial, o plano divino e o plano material, o plano carnal existencial, que é o teocentrismo versus o antropocentrismo. Mais uma vez reforço a necessidade de dar uma repassada nos estudos sobre humanismo, sobre renascimento, sobre classicismo, para entender essas perspectivas, né, teocêntricas, né, Deus no centro, né, Deus no centro das coisas, versus as situações envolvendo o antropocentrismo, né, que estava para o homem no centro das coisas, o homem no foco das questões existenciais. Certo? Então nós temos aqui, né, o rebuscamento da arte barroca é reflexo do dilema em que vivia o homem do seiscentismo, né, relacionado aos anos de 1600. Então nós sempre teremos essa questão de opostos. E aí retomo algo que nós já vimos ali na característica da linguagem inicial, né, no cultismo, como as antíteses, né, a figura de linguagem. Então, espírito e matéria, perdão e pecado, bem e mal, céu e inferno, como eu já citei, tá? Sempre nessa questão de oposição entre esses dois fatores, né, do Deus e o homem, né, a carne e o espírito. Ok? E tudo isso ali permeado em determinadas situações, determinados contextos, tá? Dentro das produções do período, dos textos, envolvendo essa ideia de brevidade da vida. Eu já falei sobre isso também há pouco, né? A ideia da vida ser transitória, ser passageira, tá? E como o homem deve interpretar essa condição, pensando em viver antes que a vida acabe, ou se preocupando em salvar, né, a sua condição espiritual, né, a sua alma, né, ascender ao reino dos céus, né, já citando um contexto religioso, certo? Então existiam, melhor dizendo, essas duas situações. E essa questão com a brevidade da vida, ela vai receber uma alcunha, né? Um lema latino que é chamado de carpe diem, que seria aproveita a vida, aproveita o momento. No barroco está relacionado justamente a essa ideia de que a vida passa e que a gente precisa entender isso, né? Só que aí no barroco nós teremos essa questão conflitante. O homem deve aproveitar a vida ou ele deve, né, entender que ele precisa ter uma conduta exemplar, uma conduta dogmática, né, relacionada à fé cristã católica, para que depois da passagem
né, da sua condição carnal, no pós-mortem ele possa desfrutar da salvação divina. Enfim, conflito. E para fechar, só uma indicação dos principais autores. Nós temos o Bento Teixeira, como nós já vimos, né? Inicia o Barroco, é autor da Prosopopeia, diga-se de passagem aí, tem algumas características interessantes, né, de crítica, que nós debateremos nas próximas aulas. O Gregório de Matos, também conhecido como Boca do Inferno, nós vamos entender isso também depois, né, porque ele recebe esse apelido, tá, de Boca do Inferno. Nós vamos entender o quanto o Gregório de Matos era um homem extremamente crítico, né, sarcástico, irônico em suas composições poéticas, né, em parte delas, aquelas que serão chamadas, né, de poemas satíricos, né, e como isso leva ele a ser reconhecido como o Boca do Inferno. O Gregório de Matos, que é o maior poeta do Barroco aqui no Brasil. O padre Antônio Vieira, né, que é colocado como o maior orador sacro de nossa literatura, né, representativo para o período, por seus textos de linguagem conceptista, né, seus sermões, suas cartas, e nós veremos isso também com mais profundidade na próxima aula. O Manuel Botelho de Oliveira, autor de Música do Parnaso, né, e entra aí para o contexto como o autor da primeira obra publicada por um autor brasileiro, a obra de 1705, tá? Pessoal, vou parar por aqui, reforço a condição, deem uma revisada no período que antecede o panorama do quinhentismo e logo depois do barroco, para a gente entender algumas contextualizações, né, sobretudo dentro dessa concepção teocêntrica e antropocêntrica, e como isso vai determinar muita coisa para o período barroco, tá? E na próxima aula nós faremos análises das obras e estudaremos também a condição de cada um desses autores que nós estamos vendo agora, tá bom? Valeu, até a próxima. Um abração para todos. Tchau, tchau.